Boa noite, Alan. Parabéns pela vitória. O trabalho nesses poucos dias, né, que você chegou no Londrina, essa marcação firme atrás e essa velocidade, a transição rápida, é o teu foco com esse Londrina 2026? Boa noite. Parabéns para todos nós, né, que estamos no dia a dia do Londrina, e a gente espera que seja um início aí promissor para todos nós. Acompanhando a equipe do Londrina, a gente via, né, algumas situações de um pouco exposto defensivamente. A gente tem muita qualidade, né, ofensiva, temos jogadores de construção, temos jogadores de velocidade, temos bons finalizadores, e isso foi uma coisa que eu passei para eles, que a gente vinha acompanhando através de vídeo, através de informações internas também, e eu acredito que esse equilíbrio é o que todo treinador deseja. Obviamente a gente tem margem, ainda muita margem para evoluir, ainda tem muita coisa para melhorar, mas é um início que a gente fica feliz, porque pelo pouco tempo que a gente trabalhou, eles assimilaram bem essa questão defensiva, esse equilíbrio defensivo, essa pressão em cima do adversário, que mesmo no início de temporada, onde a parte física ela não é a ideal ainda, eles conseguiram cumprir bem. Então a gente fica feliz por isso, mas como eu falei para eles no vestiário pós-jogo, a gente tem que entender que a gente ainda está em processo de pré-temporada e precisa evoluir, e vamos evoluir. Tudo bem, Alan? Boa noite. Dentro desse cenário de uma vitória muito importante, né? Já começar contra um rival, uma vitória. Dentro desse contexto que foi com pouquíssimo tempo de trabalho, o quanto representa para você também nessa construção, ter uma tranquilidade agora para trabalhar, pelo menos um dia aí antes do jogo do Coritiba. E se você me permite também, só uma análise, o porquê da não substituição do Rafael Monteiro naquela última parada, quando ele já tinha demonstrado um certo cansaço também, por gentileza. Boa noite. A gente sabe que o trabalho que vinha sendo feito por todos os profissionais aqui no Londrina era um trabalho de qualidade, né? Um trabalho muito qualificado. Então representa muito para a gente, porque nessas questões que a gente via ali, né, a questão defensiva, em alguns momentos a gente participando pouco nessa transição defensiva, a gente melhorou bastante, pelo menos ao meu ver, né, a participação de todos. Então isso a gente fica feliz, mesmo sendo o início de trabalho, e como eu falei, eu acredito que é daí para mais, né? Nós vamos disputar uma Série B que ela é muito competitiva, o Campeonato Paranaense também é muito competitivo, e no momento sem bola você precisa competir e precisa estar organizado. E eu acredito que isso nós fizemos de uma maneira muito consistente na maior parte do tempo, né? Em relação ao Rafinha, foi um erro de comunicação que nós tivemos, né? Eu falei para o atleta e também nós da comissão, nós entendemos que ele poderia continuar, mas ele poderia ter dado um feedback melhor para nós, mais consistente, de que já estava no limite, né? Então ele levantou depois daquele momento de cãibra, participou de uma ação ofensiva e logo em seguida sentiu de novo. Então foi um erro de comunicação tanto da parte de dentro de campo como nós ali de fora, e já conversamos sobre isso para que isso não aconteça, para que a gente não corra risco de perder um jogador, né? Nós não podemos perder ninguém pela questão física. Então tudo isso foi conversado, e aproveitando a situação do Rafinha, vai ser muito importante o elenco. Nós vamos ter aí 2 dias para recuperar praticamente, né? Não tem muito o que fazer na questão de trabalho com alta intensidade. Obviamente que taticamente a gente vai trabalhar, observar a equipe do Curitiba, saber que lá a dificuldade é muito grande, mas priorizando principalmente a recuperação e colocando em campo aqueles atletas que estiverem em melhores condições. Boa noite, Alan. O Londrina voltou para o segundo tempo com a mesma pegada, com a mesma determinação, né? Não recuou, continuou marcando alto, marcando forte, manteve o ritmo. Até, na minha opinião, correu pouco risco de ataque do adversário, né? Que foi primordial para que isso acontecesse e tivesse essa intensidade ao longo de toda a partida. Boa noite. Eu acho que a aplicação dos atletas em cima das nossas ideias, principalmente na questão de organização defensiva, né? Nós não podemos, com as características que nós temos no elenco, correr o risco desnecessário de se defender atrás. São jogadores muito leves, são jogadores de mobilidade. Eu acredito muito nessa marcação um pouco mais alta, num bloco médio mais alto,
E eles fizeram isso mesmo no início de temporada com perfeição, e quase perfeição. E é mérito muito deles, da receptividade que eles tiveram com a gente, né, do entendimento rápido, das conversas que nós tivemos. E no intervalo eu falei para eles que a nossa intensidade ela tinha que subir e não diminuir, né? Nós não podemos aceitar que o jogo já está definido com um placar independente de 2-0, poderia até ter sido mais no primeiro tempo. Nós temos que continuar competindo para criar uma identidade. Eu acho que isso é importante, né? Nosso objetivo é competir o tempo todo, independente da competição que a gente participar, para que a gente tenha um ano consistente, tenha um ano de vitórias, que é o que o torcedor quer, o que a gente quer, e é para isso que a gente trabalha. Alan, boa noite, parabéns aí pela vitória, né? É sempre bom ganhar. Esse modelo de jogo, a gente viu hoje um time muito forte, né? Pelos lados do campo, ofensivamente falando, não correu nenhum risco por dentro, né? E essa formação com 3 homens fortes, né? André Luiz, Lucas Marques, especialmente o João Bezerro. Esse é o modelo que o time vai adotar para toda a temporada, ou é uma questão de momento, por falta de uma ou outra peça e também início de competição? Boa noite. Eu vejo que o papel principal do treinador é maximizar aquilo que tem no elenco, as características individuais em prol do coletivo. E foi isso que nós fizemos, né? Nós temos velocidade pelo lado, nós temos bom poder de finalização, nós temos a infiltração do João e até mesmo do Lucas Marques, que é um jogador que tem essa característica. Então a gente precisa potencializar esse tipo de situação. E daqui a pouco, chegando algumas outras peças, nós temos que ter essa flexibilidade sem abrir mão da identidade, né? O modelo de jogo é uma coisa, a identidade nossa é outra. Eu vejo que o torcedor quer é isso, essa entrega, essa competitividade alta, né? Essa vontade de vencer, respeitando o adversário, mas não temendo jogar futebol. E é o que a gente vai procurar evoluir, né? Em cima da característica dos atletas. E se daqui a pouco chegarem jogadores que possam acrescentar algo diferente, a gente está sempre aberto e sempre disposto a ter essa flexibilidade para o melhor desempenho do Londrina. Oi, Alan, boa noite. Você teve pouco tempo para treinar e também para conhecer o elenco do Londrina. A partir desse primeiro jogo, como que você avalia o time que você tem à disposição? Boa noite. A gente conhecia já praticamente 100% do elenco de jogar contra, né, de informações quando a gente está no outro clube, de oferta de alguns jogadores que aqui estão e que acabaram não dando certo a negociação nos clubes que a gente passou, e de vendo muito material deles e conversando, né? Acho que o treinador tem que ter essa sensibilidade de ter esse tato rápido, para que o jogador sinta-se confiante e a gente possa tirar dele o melhor possível. Então a gente vê que no jogo muita coisa vai mostrando para nós, né? Como eu falei, foi um bom resultado, foi um desempenho muito bom, né? Nos mantivemos consistentes o tempo todo, mas temos margem para evoluir, temos margem para melhorar, e principalmente no dia a dia você conhece melhor cada atleta que você tem na mão. Mas eu fico muito feliz porque, como eu falei, a receptividade deles foi muito alta, muito grande, a confiança muito grande naquilo que a gente pediu, mudando algumas situações, mudando algumas movimentações defensivas, e eles assimilaram bem. Então, estou muito contente, muito feliz por essa primeira impressão de jogo que nós tivemos, e principalmente por esses 3, 4 dias que nós trabalhamos. Foi muito proveitoso mesmo. Então a gente espera que a gente siga nessa batida para que o ano nosso seja um ano abençoado e de vitórias. Alan, boa noite, parabéns pela vitória. Como os companheiros aqui já disseram, né, você teve pouquíssimo tempo de trabalho, está aqui há pouco mais de uma semana. Como que você avalia agora o seu próximo desafio, o seu próximo adversário? Coritiba, fora de casa, temos pouquíssimo tempo em 6 jogos, né? Como que você avalia agora esse próximo adversário? Boa noite. Eu avalio que o próximo jogo sempre é o mais difícil, né? Parece discurso de treinador, mas é o que eu vejo, né? A gente tem que se preparar, tem que se recuperar fisicamente para que a gente possa desempenhar da mesma maneira, manter os pés no chão, com muito trabalho, com muita humildade. É natural que em alguns momentos alguns jogadores se destaquem ofensivamente, defensivamente, mas o grupo, o coletivo é o mais importante para nós. Então essa mentalidade a gente precisa ter. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Curitiba lá, independente
se é o time principal, independente se é alguns jogadores que não vinham jogando ano passado. Então essa consciência a gente tem que ter e transferir essa consciência para o trabalho, na dedicação nossa e na entrega. Nós viemos aqui para buscar resultado, para buscar desempenho, e é isso que a gente vai fazer, do início ao fim da competição. A gente fica feliz pela vitória, mas não é papo de treinador, a gente já está pensando no próximo jogo. Acabou a entrevista aqui, eu já estou enchendo o saco de todo mundo ali, da análise, dos nossos auxiliares, que nos ajudaram demais, os auxiliares que estão aqui no clube, demais. Não foram só os jogadores que me receberam de braços abertos, mas sim todos os profissionais que estão aqui em todas as áreas, e a gente espera cada vez mais ter essa sintonia com todos eles para que o Londrina se fortaleça. E como eu falei, a gente é um reforço, não é nunca a solução, e é assim que o nosso time tem que pensar. Cada um contribuindo, o nosso coletivo vai ficar forte. Boa noite, Alan. Parabéns pela estreia, pela vitória. Além da sua entrada, a gente conseguiu observar que teve uma grande mudança no elenco do time também, né? Como fazer que esse time se encontre, que todos se conheçam, já que essa primeira fase dessa temporada aí é tão rápida e a gente precisa dar resultado? Trabalhando, boa noite. Trabalhando, né? E trabalhando de várias maneiras, né? Quando a gente fala trabalho, não é só o treino com bola no campo, mas é através de vídeo, é através de conversas, é através do feedback dos atletas, é através do feedback da nossa comissão técnica, que tem total liberdade de encostar nos jogadores, de sentir, né, aquilo que eles querem, que muitas vezes não transmite direto para o treinador, principalmente num começo de trabalho. Trabalhando. Eu vejo que a gente tem margem para evoluir, tem margem para melhorar, temos um elenco reforçado e conversamos internamente que essa busca, né, de reforços ela é constante, até mesmo pela filosofia do clube, não pela minha, e isso foi uma coisa que me atraiu em vir para o Londrina, né? Essa filosofia de buscar jogadores jovens, jogadores que querem, jogadores que buscam espaço, e daqui a pouco reforçar o elenco sempre é bom, né? Eu sou um treinador que nunca falo que o elenco está fechado, o elenco está sempre aberto para bons jogadores, para bons profissionais, e a competitividade interna ela aumenta através disso. É o que eu falei para eles, dificilmente a gente vai conseguir jogar todas as partidas com esse time que iniciou hoje. Então a valorização de todos ela vai ser no dia a dia, e a resposta tem que ser durante os jogos, como os jogadores que entraram muito bem. Eu acho que isso é o mais satisfatório para um treinador, você envolver todo o elenco, todo mundo que está trabalhando, e valorizar a vitória, envolvendo todo mundo nessa vitória. Eu acho que isso é fundamental. Boa noite, Alan. Parabéns pela vitória e pela estreia. Queria te perguntar pessoalmente como que é para você estrear, depois de ter uma passagem aqui em Londrina 20 anos atrás, e também como equilibrar esse desgaste físico que é natural com a maratona de jogos que o Londrina tem pela frente. Boa noite. É uma situação diferente, né? Quando eu estive aqui, a estrutura do Londrina, infelizmente, era muito precária, uma dificuldade muito grande, onde nós nos ajudávamos até na questão de coisas básicas, né? E não cabe aqui julgar o porquê, mas foi uma situação difícil, e a gente esperava ter uma sequência maior aqui, que não acabou acontecendo como atleta. E a gente espera que, como treinador, a gente tenha uma longevidade boa, uma sintonia muito grande com a torcida, um respeito muito grande com o torcedor do Londrina. Eu acho que isso é fundamental. E agora recuperar os atletas, né? Ver como é que cada um vai reagir depois dessa estreia, né? Que cada corpo, cada atleta tem um tipo de reação, cada atleta tem uma velocidade de recuperação, e vamos utilizar muito o nosso departamento de fisiologia, nosso departamento físico. São profissionais competentíssimos, e a gente acredita muito no que está sendo feito também, com as decisões sendo tomadas em conjunto. Mas a gente espera recuperar todos aí, e se não tiver problema nenhum, a gente levar esse grupo aí para uma sequência de 2, 3 jogos, para a gente ir melhorando, evoluindo e dando confiança para eles. Alan, boa noite, parabéns mais uma vez pela vitória. Uma característica do Londrina no ano passado foi a aposta em jogadores jovens, e, ao que tudo indica, é uma característica que se mantém, né, pela diretoria neste ano.
como que você vê, né, esses jogadores que vêm de base ou que estavam precisando de mais espaço chegaram aqui? Você gosta de trabalhar com jogadores mais jovens para que possa moldá-los melhor no seu esquema de jogo? Boa noite. Eu vejo que, independente da idade do atleta, ele tem que estar sempre faminto por vitória, por trabalho, querendo algo a mais, né? Eu falei para eles na minha apresentação que dos mais jovens aos mais experientes, se estão aqui é porque querem algo, né? Ninguém obrigou ninguém a estar aqui. Então são jogadores que sabem o que querem. Independente da idade, independente do momento, eles têm que saber o que querem vindo para o Londrina. O que nós queremos aqui é fazer um ano competitivo, um ano trazendo o torcedor para ser o nosso 12º jogador. Eu acho que isso é fundamental. Essa entrega que nós tivemos, eu vejo que o torcedor se identifica, né? E é isso que eu falo em identidade. E eu gosto de trabalhar com um jogador qualificado, independente da idade. É óbvio que os jovens às vezes vão oscilar um pouquinho mais, e essa leitura, né, o clube tem um departamento de análise de mercado muito qualificado mesmo, que aparecem oportunidades e nós procuramos fazer essa mescla, né, que é tão antiga no futebol, de jogadores mais experientes com jogadores mais jovens, e a gente espera que essa liga, né, ela seja cada vez mais forte para que a gente tenha desempenho, independente da idade, né? Hoje jogou o Iago e o Wallace, parecia que os dois tinham a mesma idade, né? No sentido positivo. Então é isso que importa para nós, o desempenho, o cara saber que a responsabilidade de vestir a camisa do Londrina é muito grande, e o meu perfil é esse de ter um time competitivo, um time aguerrido e que busque a vitória o tempo todo, mesmo quando a probabilidade ela seja pequena. E nós vamos enfrentar esse tipo de probabilidade jogando contra equipes, de repente, sendo favoritas ou algo assim, mas nós temos que ter personalidade e trabalho para superar em alguns momentos esse favoritismo do adversário. Alô, boa noite. O Alex esteve aqui há um pouco tempo atrás e comentou que o Londrina foi superior por toda a partida e que mereceu, inclusive, a vitória. Mesmo diante todo o curto período de treinamento que você teve, você vê que a equipe esteve próximo do 100% do que você almeja para essa equipe? O que tem que melhorar? Qual que é a atitude que tem que melhorar ainda? E uma segunda pergunta, a gente já sabe, você mesmo comentou, o elenco é curto. Tem alguma posição que você vê com uma certa urgência para ter mais algum jogador? Como está essa lista de reforços que estão próximos a ser anunciados? O que você pode contar para a gente em relação aos reforços que ainda chegarão aqui? Boa noite. Mensurar, né, o quanto eles renderam é um pouco difícil, até porque eu vejo que a gente trabalhando, a gente pode aumentar esse limite, né? A gente pode subir um pouquinho mais o sarrafo, né? A pior coisa no futebol é você se acomodar. E a gente não vai deixar eles fazerem isso nunca, através do trabalho, da cobrança. Quando é para elogiar, a gente elogia. Quando é para cobrar, a gente cobra com uma intensidade alta. E todos nós dependemos de desempenho, e eles são atletas de alta performance e tem que estar acostumado com isso. Eu vejo muita coisa positiva que nós fizemos, mas também vejo situações que a gente pode melhorar, pode evoluir, deve evoluir, né? Tivemos ali algumas oportunidades de tomada de decisão próximo do gol que poderíamos ter um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de rapidez nesse tipo de situação. Desperdiçamos 3, 4 oportunidades para finalizar. Então são detalhes que a gente vai procurando moldar, vai procurando melhorar, mas tudo com muito equilíbrio, com muito trabalho, com muita conversa. Em relação aos reforços, como eu falei, a gente vem fazendo reuniões periódicas. Nós temos um departamento de mercado muito qualificado. Falar em nome, falar em posição, às vezes atrapalha uma negociação, atrapalha algo que está em andamento e, principalmente, de repente, pelo grupo ser novo, você falar em posição acaba tirando a confiança do jogador. E isso jamais eu vou fazer. Então, a gente vem procurando, a gente sabe que, até numericamente, a gente precisa de algumas peças em alguns setores. Esperamos contar com alguns atletas que nós não contamos hoje pela situação do BID. Então, enquanto a gente não tiver uma análise mais profunda, né, de sequência de jogos, eu acho que meio precoce a gente falar especificamente em uma ou outra posição, mas, como eu falei, o nosso presidente, nosso CEO aí,
Se tiver a possibilidade de reforçar todos os setores, nós vamos querer todos os setores. Mas isso é uma conversa que a gente tem internamente e muito contente nesse início com esse grupo, né? Que quando se fala em contratação, de repente se fala em baixo rendimento de alguém. Não, a gente quer subir o rendimento, né? Esse grupo tem muito para dar ainda. Eu acredito que tem muito para dar ainda. E aqueles que vierem, vêm para competir, vêm para subir esse sarrafo, vêm para aumentar essa competitividade, que eu acho muito importante, até porque nós vamos ter daí Copa do Brasil, vamos ter Série B, são competições muito longas, muito difíceis, onde o grupo, o elenco faz a diferença. Obrigado, professor Alan. Boa Boa noite noite a todos.